Alô, minha gente, boa noite. Vamos meditar na palavra de Deus um pouquinho. Eu quero ler aqui em Mateus 12, de 43 a 45. Jesus diz assim: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra, então diz: Voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E são os últimos atos desse homem pior do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Eu quero lembrar de uma coisa que eu estava pensando essa semana. Faz dias já que eu vejo isso, mas essa semana eu estava pensando mais sério. Em muitas igrejas existe o tal do processo de expulsar demônio, entendeu? E isso não é tudo não. Expulsar demônio de uma pessoa é muito fácil, basta usar o nome de Jesus. E parece que tem alguns pastores por aí, pregadores que levam isso muito, não levam a sério, levam uma maneira de brincadeira, entendeu? Tem um detalhe: muitas vezes para expulsar um demônio só basta lembrar de Jesus que o demônio sai, entendeu? Agora isso não é o tudo, porque muitas vezes o demônio sai da pessoa, como diz a palavra aqui, sai, vai, porque ele foi, em nome de Jesus, o pregador, o pastor mandou ele sair, ele saiu e foi. Aí ele anda, às vezes até já aconteceu aquilo antes com ele, né? Aí ele volta, acha a casa limpa, adornada, varrida, e vai e traz mais 7 demônios para ficar dentro daquela pessoa e junto com ele. Porque pelo que sabemos, de acordo com a história dos gadarenos endemoniados, lá se tinha legiões, uma legião, pelo que eu sei são 6.000. Então no mínimo 12.000 demônios tinham dentro daquele gadareno endemoniado, entendeu? Então 7, 8 demônios dentro de uma pessoa não é de se admirar. E daí, quando ele voltou, que a casa estava limpa, preparada, ele trouxe mais 7 para ficar ali. Por quê? Por que ele trouxe? Porque a casa estava limpa, não tinha nada. E por que essa casa estava limpa? É porque o pregador, o pastor, o pregador que expulsou aquele demônio daquela casa, que é a pessoa, a casa é a pessoa, ele não procurou preencher a casa, entendeu? Agora você me pergunta, preencher com o quê? Fazer com que Jesus entrasse naquela vida. É por isso que eu bato enfaticamente nessa tecla, nessa tese. Tem que pregar o evangelho da salvação, o evangelho vivo de Jesus Cristo, o evangelho autêntico, genuíno, entendeu? Porque só expulsar demônio e ler a Bíblia e blá 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 não vale nada não. Tem que fazer com que Jesus entre e more dentro da pessoa, entendeu? Isso não vale nada. Expulsar demônio sem pregar o evangelho para a pessoa. Eu me lembro, há muitos anos, logo que eu me converti, eu estava trabalhando com 3 companheiros num bairro, evangelizando um bairro, e a gente, sábado à tarde, a gente fazia evangelismo e fazia, às vezes, um cultinho relâmpago da casa das pessoas. E eu estava pregando e uma senhorinha bem baixinha, já de idade, ficou endemoniada e tinha uma Bíblia em cima da mesa. Ela fechou a mão e mandou em cima daquela Bíblia, assim, que quase estourou a mesa e a Bíblia subiu, assim. E eu não sabia nada. E eu peguei, mandei o demônio sair da senhora, o demônio saiu e não voltou mais, entendeu? Mas por quê?
Jesus estava dentro de mim e eu estava pregando o evangelho para aquela senhora, entendeu? O demônio se revoltou com ela porque eu estava pregando o evangelho, eu mandei ele sair, e eu nem sabia expulsar demônio a primeira vez, pam, pam, e pronto. E uma vez, lá na fazenda onde eu morava, eu vou contar uma história bem resumida. Eu andando com meus primos em um corguinho seco, nós achamos o rastro de um saci assim. Ele tem a idade mais ou menos de um guri, assim, o tamanho de um guri de 7, 8 anos. Ele passou por cima daquela areia seca e nós vimos o rastro dele. E logo depois, eu estava numa porteira com um parente meu, e esse saci estava subiando assim no lugar. Aí meu primo falou, você sabe o que é aquilo lá? Eu falei, sei. Aí ele falou, o que eu faço para esse negócio sair? Eu falei para ele, você ora em nome de Jesus Cristo, assim, lá na sua casa, assim, 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 assim. E quando eu comecei a falar do nome de Jesus Cristo, o saci, pum, fechou a boca. Aí meu primo falou, você tá vendo como ele ficou quieto? Eu falei, tá. Ele ficou quieto agora porque eu pronunciei o nome de Jesus, e se você orar, ele nunca mais vai assobiar. Passado um ano eu passei lá, perguntei pro meu primo, ele falou que nunca mais o saci assobiou lá, entendeu? E nesse lugar, eu tinha feito uma lavoura para minha tia nesse lugar. E como eu trabalhei muito em fazenda, a gente ficava em rancho assim, finais de semana, tomando tereré, quando tinha violão, tocava violão, descansando naquelas camas que a gente chama de tarimba. E eu estava deitado em uma tarimba, assim, dentro de um rancho grande assim, e o rancho tinha uma porta. Isso é sonho, isso aqui é um sonho, tá? Que eu sonhei. Entendeu? Isso que eu contei antes foi real, agora eu estou contando um sonho. Eu estava lá com 2 colegas deitados numa cama, e eu estava assim, deitado de costas com a mão para cá. E tinha 2 colegas assim, deitados numa tarimba, os 2 assim, brincando e fazendo risada e falando do saci, contando graça saci. Eu falei, rapaziada, essa conversa de vocês não é boa não, hein, viu? E quando eu acabei de falar assim, entrou um saci assim na porta, assim, bem moreninho, dessa altura assim mais ou menos, sabe? Mais ou menos uns 80, 90 centímetros de altura, o máximo 1 metro. E ele entrou ali bem moreninho, de paletó preto, gravado, tinha preta no gogó assim, camisa branca, terno social assim, tudo. Ele entrou e falou, vocês estão falando de mim, do meu nome, é porque vocês gostam de mim, e eu vou morar com vocês aqui agora. Eu falei, você não vai ficar aqui. Ele falou, eu vou. E eu deitado de costas assim, quando ele passou por mim para ir para o fundo do rancho, eu peguei na goela dele assim, sabe? E ele foi levando meu braço assim, levando. Aí quando estiquei bem, eu tentando gritar o nome de Deus, quando meu braço já estava lá longe, eu consegui gritar, Senhor meu Deus, eu gritei bem forte. E Deus, isso no sonho, e Deus me botou uma força nas costas da minha mão, foi como se uma bomba arrebentasse nas costas da minha mão assim, ó, desse jeito assim, sabe? E ele sempre foi de ponta assim, ó. Ele foi tanta velocidade que as perninhas dele subiram para trás assim, sabe? E a beirada do paletó dele tremia bem assim, a beiradinha da calça dele bem assim, ó. E ele entrou no meio do mato assim, sumiu num cerrado ralo assim. E quando os meus colegas viram aquilo, eles se fecharam assim, ficaram quietinhos, morrendo de medo. E aí depois eu peguei e puxei eles da orelha. Eu não vou contar a história bem detalhada porque o meu tempo é pouco. Então, meu amigo, eu quero te dizer uma coisa. Se você estiver com Jesus no teu coração e na tua mente e na tua boca, você vence o demônio até no sonho. Você entendeu? Até no sonho você vence saci, vence demônio, vence tudo. Entendeu? Outra hora eu quero fazer uma explicação sobre saci e pé de garrafa, porque tem muita gente que tem dúvida sobre isso, sabe? Eu quero fazer porque eu já tive experiência com isso, sabe? Eu quero fazer um vídeo sobre isso. Então, eu quero te dizer, meu amigo, se você estiver com Cristo na tua vida, você expulsa demônio até no sonho, entendeu? Você arrebenta, entendeu? E eu quero dizer para esses pregadores que expulsam demônio, mas não pregam o evangelho, que primeiro tem que pregar o evangelho, porque ele expulsa o demônio, mas não prega o evangelho. Aí, se ele pregar o evangelho, quando o demônio voltar, vai encontrar um leão dentro da casa, que é Jesus Cristo. E o demônio, como é o lobo, é o cachorro, ele não vai enfrentar o leão, que é Jesus, que está dentro da vida da pessoa. Você entendeu, meu amigo? Tá? É desse jeito, viu, meu amigo? Aí é o seguinte, você que é um cristão, concorda com o que eu estou falando. Eu sei se você é um cabra daquele arrochado mesmo, roxo, entendeu? Dá um like aí para me ajudar, compartilhe, entendeu? Se inscreva nesse canal, que o meu objetivo aqui é pregar o evangelho, tá? Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe, tenha poder, em nome de Jesus, tá? Amém.